Eu já fiz um vídeo analisando o resultado do Banco do Brasil. Que Banco do Brasil, mano? Onde é que eu tô? Eu já fiz um vídeo analisando o resultado do Banco Santander e do Banco Bradesco em 2019. Que, aliás, se você não viu, eu tô deixando o card aqui em cima. E nesses vídeos, muitas pessoas pediram para que eu analisasse o resultado do Itaú. Então eu estava esperando que o Itaú divulgasse o resultado, divulgou no começo dessa semana. E eu vim aqui para falar sobre números a respeito do Itaú, beleza? Antes de começar, é importante eu fazer aquele aviso. Eu não estou aqui para passar pano, para defender, e não sou advogado do Itaú. Já falei em outros vídeos. Eu tenho algumas críticas ao sistema bancário do jeito que ele é desenhado, mas não é porque a gente tem algumas críticas a um sistema bancário que a gente vai deixar de ignorar, aliás, que a gente vai ignorar os fatos como eles são. Então, a minha análise aqui tende a ser uma análise fria e de números, porque, como eu falei nos outros vídeos, aqui no Brasil é lugar comum, né, você criticar os lucros bilionários dos bancos. O Itaú teve um lucro em 2019 de 28,4 bilhões de reais. E de fato é muita grana. Só que analisar o lucro de uma empresa em valores absolutos não é a maneira adequada. Sempre quando a gente vai analisar o lucro de uma empresa, seja um banco ou qualquer outra empresa, a gente precisa analisar o retorno sobre o patrimônio, que é isso que de verdade importa. Em outras palavras, é o quanto que esta empresa tem de patrimônio e, percentualmente a esse patrimônio, quanto essa empresa traz. Que uma comparação muito simples é dizer para você o seguinte: você tem uma grana, você vai investir ela em um produto qualquer e você vai ganhar, sei lá, você vai ganhar 100 reais. O que isso significa para você? Depende. Quanto que você investiu? Ora, se você investiu R$1.000, você está ganhando 10%. Se você investiu R$100, você está ganhando 100%. Tá vendo que a gente muda a percepção do quanto a gente ganhou com base no que a gente investiu? Então, sempre quando a gente analisa uma empresa, a gente não deve analisar o lucro absoluto, mas sim o que a gente chama de ROI, que é o retorno sobre o patrimônio. E além disso, claro, a gente precisa fazer uma análise um pouco mais profunda, e é isso que a gente vai fazer. Para isso, eu quero que você me acompanhe aqui na tela do meu computador. Eu entrei no site do Itaú, Itaú Relações com Investidores, portanto são informações públicas. Eu já falei, lucro líquido recorrente em 2019, 28,4 bilhões de reais. É bastante grana? Claro que é, mas é só isso? Não, vamos conversar sobre isso. Ó. Primeira coisa que eu já deixei separado para a gente olhar é despesas com o pessoal. O quanto que o Itaú gastou com o seu pessoal em 2019. 22 bilhões 144 milhões de reais. Nisso inclui salário, encargos sociais, benefícios, participação nos resultados, desligação, processo trabalhista, inclusive treinamento. Então são 22 bilhões, quase o valor que ele teve de lucro foi gasto com o teu quadro de funcionários, que tem aproximadamente aí 95 mil colaboradores no mundo. No Brasil está perto de 85, alguma coisa eu anotei. Então é bastante grana. E aí, como eu sempre falo, quando uma empresa ela emprega uma pessoa, essa pessoa tem renda, por conta dessa pessoa ter renda, essa pessoa consegue ter uma atividade econômica que vai gerar mais emprego em outras cadeias econômicas. Tudo bem? Então é importante a gente entender isso, que não é só o lucro por lucro, aqui tem geração de emprego direta e, obviamente, tem geração de emprego indireta, porque estes caras aqui que trabalham no banco, que tem lá os seus respectivos salários, eles estão consumindo, estão indo no salão de beleza, estão comprando roupa e por aí vai. Então é importante a gente olhar para isso também. Aí quando a gente expande, a gente vai falar sobre despesas administrativas, que o banco coloca aqui como 16 bilhões de reais é o que ele teve como despesas administrativas. Só que aí eu vou tirar dessa conta depreciação e amortização, porque isso é uma despesa contábil. E aí eu já fiz a conta aqui. Quando a gente coloca serviços de terceiros, que é a contratação de uma empresa terceirizada, processamento de dados, instalações e materiais, propaganda, promoções e publicidade, publicações, melhor dizendo, segurança, serviço do sistema financeiro, transporte e viagem, eu somei, dá 13,9 bilhões. E aqui é o banco contratando o serviço de outras empresas que, por consequência, também gera outros empregos. O mesmo exemplo que eu dei lá no vídeo do Santander, eu vou dar aqui. Quando a gente fala de segurança, isso aqui inclui o segurança que trabalha na agência, mas inclui o segurança que trabalha lá no centro administrativo, o sistema de alarmes que existe no centro administrativo e por aí vai. Então é importante a gente olhar que quando o banco contrata esse serviço,
alguém está executando. E se alguém está executando, alguém está recebendo. E se alguém está recebendo, este alguém está ativamente na nossa economia e, portanto, está consumindo, está indo no mercado, está, enfim, levando o filho na escola e por aí vai. Então é importante a gente entender que se a gente somar despesas de pessoal mais essas despesas administrativas que eu separei para tirar as despesas contábeis, a gente tem 22 mais 13, quase 35, 36 bilhões de reais que são inseridos na nossa economia em função da operação do Itaú. É bastante grana, né? Mais do que o lucro que ele teve. Quando a gente evolui, a gente está falando aqui de pessoal. E agora, quanto será que o banco deixou na mão do governo em 2019 em função da sua operação? É isso que a gente vai ver aqui. Eu deixei separado. Então o banco traz aqui pra gente a operação, tá aqui, imposto de renda e contribuição social. Contribuição social sobre o lucro líquido. 13,7 bilhões de reais. E é um pouco mais acima, ele traz outras despesas tributárias, 6,9 bilhões. E essas outras despesas tributárias incluem ISS, PIS, COFINS e etc. Quando a gente soma esses dois impostos, o banco pagou 20,7 bilhões de reais para o governo em 2019. Tá? Então é bastante grana que o banco pagou para o governo em função da sua operação. Então eu estou falando do lucro, ok, é bastante grana, mas a gente não pode ignorar o que está por trás deste lucro. Fechado? Agora, eu falei que a gente tem que olhar para o ROI, certo? No começo desse vídeo foi isso que eu disse. Vamos olhar o tamanho do patrimônio do banco. Então eu separei aqui para a gente falar sobre isso. E eu não sei onde eu coloquei. 2000 anos depois. O patrimônio líquido do banco é 131,987 bilhões de reais. E quando a gente pega o lucro de 28,4, a gente percebe que ele teve um ROI de 23,7%. Ou seja, este lucro de 28 bilhões, que são números absolutos, representam 23% de retorno sobre o seu patrimônio. E aí lembra da continha que eu disse lá, com relação a quanto que você ganhou? Se você tivesse ganho lá 100 reais, se seria muito, se seria pouco? Aqui o exemplo é mais ou menos o seguinte, o Itaú tem um patrimônio de R$1.000 e neste caso ele teria colocado este patrimônio de R$1.000 e para este patrimônio de R$1.000 teria ganho 230 no ano, tá bom? Porque é 23,7, teria ganho precisamente 237. Em outras palavras, para cada R$1.000 de patrimônio que a empresa tem, ela lucra 237. Lembrando que para ela lucrar, ela pagou tudo isso que eu já falei. Então até agora eu falei de alguns números que são números Então até agora eu falei de alguns números, que são números públicos, que estão disponíveis no site do banco, mas eu quero ir além, tá? Eu quero falar um pouco sobre a operação do banco em si, e aí eu quero falar sobre um dado só apenas, vou falar sobre a operação de crédito, porque mais uma vez quando a gente fala da economia, quando uma empresa tem crédito, quando ela recebe um crédito, ela vai investir, quando uma pessoa recebe um crédito, ela vai consumir. E é claro, a gente pode em um outro vídeo discutir um pouco sobre o tamanho do spread bancário no Brasil, porque algumas pessoas acham que o spread bancário no Brasil é alto só porque os bancos querem. E não é bem assim. Existem outras razões que fazem com que o spread bancário no Brasil seja alto, porque realmente o spread aqui é muito alto. Para quem não sabe, o que é o spread é a diferença entre o preço que o banco capta e o que ele cobra. Em outro vídeo a gente pode discutir as razões para isso, beleza? Mas se a gente falar sobre a operação de crédito, o banco fechou o ano com 239 bilhões de reais emprestado para pessoa física e a gente pode falar especificamente sobre crédito imobiliário, sobre compra de veículos. E não é novidade para ninguém, né? Se você pega dinheiro emprestado para comprar uma casa, você necessariamente está aquecendo a economia, porque tem uma construtora por trás. Quando a gente vai para as empresas, a gente está falando de 190 bi. Aqui eu estou considerando, claro, só a operação no Brasil, já que o banco tem operação fora. E no caso do Itaú, eu vou fazer uma análise que eu não fiz nos outros bancos, quando a gente fala de crédito para a empresa. O banco ele fez um ranking, os outros bancos também fizeram isso, mas eu acabei não trazendo, sobre os segmentos das empresas que tomaram um crédito no ano passado. E o segmento que mais tomou crédito no Itaú, que fechou o ano com mais crédito, é o segmento imobiliário. E por que eu quis trazer isso? Para a gente dar uma discutida, porque o segmento imobiliário, ele não é novidade para ninguém, o segmento que tem a capacidade
de gerar mais emprego com mais velocidade. Porque, verdade seja dita, ele é um segmento que, claro, precisa sim de pessoas capacitadas, mas ele também emprega muitas pessoas que não têm tanta qualificação assim. Então, olha que interessante, a indústria imobiliária capta dinheiro emprestado, vai se financiar, vai construir, porque ela pegou dinheiro emprestado, vai construir, e aí, na outra ponta, o cliente está tomando dinheiro emprestado do Itaú, de outros bancos, enfim, vai comprar e aí a economia começa a girar. Então eu estou trazendo isso para a gente ir além daquilo que parece óbvio, para a gente sair da superfície e entender que a gente sempre tem de questionar e olhar o que está por trás dos números, beleza? Então aqui eu encerro essa parte do vídeo onde eu falo sobre a operação do banco, sobre lucro, sobre crédito, sobre pessoas, sobre impostos. Só que tem mais duas coisas que eu gostaria de discutir com você, que são duas entre tantas que me chamaram a atenção, só para esse vídeo não ficar longo. Olha só, tem essa informação que eu achei bastante importante. O banco incorporou 8 compromissos de impacto positivo, tá? E o único que eu quero falar, embora aqui ele trouxe 4, olha só o que está escrito aqui. Aumentar o volume de crédito para pequenas e médias empresas lideradas por mulheres, atingindo 9 bilhões de reais até 2024. Então, o que eu estou dizendo é que o banco tem um compromisso de fomentar o empreendedorismo entre as mulheres. E aí eu não preciso nem entrar nessa discussão, não é novidade para ninguém que a gente precisa empoderar mais as mulheres, que a gente precisa incentivar que as mulheres empreendam, que elas tenham liberdade, que tenham liberdade financeira. E essa é uma iniciativa que sim, eu acho que a gente deve validar, que a gente deve incentivar e não só também esperar que o banco faça, que a gente também faça a nossa parte. Então, eu achei bastante interessante isso aqui para compartilhar com você. E mais uma outra coisinha que tem impacto social. Olha só. Isso aqui mostra o tanto que o banco investiu em operações que não fazem parte do seu core business. Então ele investiu 798 milhões de reais em projetos sociais voltado para educação, esporte, cultura, mobilidade urbana, diversidade, inovação, empreendedorismo, desenvolvimento e participação local. Tá? O que é esse não incentivado e esse incentivado? Tá? O não incentivado é grana do banco, onde ele mesmo foi lá e investiu aqui 562 milhões de reais e ele impactou 1.087 projetos. O incentivado é aquela tal da Lei Rouanet, onde o banco vai lá, financia e ele tem um abatimento fiscal do outro lado. Mesmo assim a gente coloca aqui 235 milhões de reais impactando 403 projetos. No total, 1.490 projetos foram impactados com 798 milhões de reais. Então eu trouxe aqui alguns números que eu queria discutir com você. Claro que se a gente fosse explorar aqui toda a demonstração do banco, tem muito mais coisas para a gente falar. E eu quero reforçar, eu não estou aqui para ser advogado, nem para defender o banco, não é nada disso. Já falei nesse vídeo, já falei em outros. Tenho sim as minhas críticas ao sistema bancário, da maneira como ele é desenhado no Brasil. E me parece que o Banco Central agora vem com uma proposta um pouco diferente para dar uma liberdade um pouco maior para o nosso mercado. Isso me soa bastante interessante. No entanto, independente das críticas que eu tenho, vale ressaltar que quando a gente está olhando para uma empresa, a gente não pode simplesmente olhar para o lucro e achar que aquilo é um absurdo sem olhar o que está por trás disso. Então quero, nesse vídeo, dar os parabéns para a turma do Itaú lá que mandou benzaço em 2019. Espero que em 2020 seja ainda melhor para todo mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, compartilha com a galera e a gente se vê no próximo conteúdo. Beijo, tchau!